Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, muito bom dia. Vamos fazer a leitura hoje de 2 Samuel, capítulo 3 e capítulo 4. Vamos ler o Salmo 143 e o capítulo 4 de 1 aos Coríntios. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, pedimos a Deus tua bênção na leitura, na meditação da tua palavra, que o Senhor nos ensine, nos molde conforme o teu querer, que o Senhor tire de nós toda preocupação, toda ansiedade, que o Senhor tire de nós, ó Deus, tudo que tem nos afastado de Ti, todo pecado, limpa-nos, purifica-nos, ó Deus, para que a gente possa desfrutar da relação contigo, da comunhão, do ensino da Tua palavra de uma maneira eficaz, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. 2 Samuel, capítulo 3. Lembrando aí que Davi assumiu o reinado da tribo de Judá. O restante de Israel está sob o comando de Isbosete, que é filho de Saul. Houve um conflito entre esses dois exércitos e o povo ali que estava junto com Davi venceu de forma assim assustadora o povo ali, o exército de Israel. Então nós vemos, como diz aqui o versículo 1, que durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, e Davi se fortalecia cada vez mais enquanto a casa de Saul se enfraquecia. Versículo 2: Em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo foi Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro foi Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur. O quarto foi Adonias, filho de Agite. O quinto foi Cefatias, filho de Abital. O sexto foi Itrão, de Eglá, mulher de Davi. Estes filhos de Davi nasceram em Hebrom. Então, 6 filhos nasceram em Hebrom. Enquanto durou a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se tornava cada vez mais poderoso na casa de Saul. Saul teve uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Isbosete perguntou a Abner: Por que você teve relações com a concubina de meu pai? E Abner ficou indignado com as palavras de Isbosete e disse: Sou eu um cão a serviço de Judá? Ainda hoje sou fiel à casa de Saul, seu pai, e aos irmãos e amigos dele. Não entreguei você nas mãos de Davi. No entanto, hoje você quer me culpar por causa dessa mulher? Que Deus me castigue se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Olha o que aconteceu aqui, hein? Por causa de uma mulher. Olha só, Abner era o chefe da guarda do exército do Isbosete. Ele teve relações com a concubina de Saul. Quem que é concubina? Concubina é aquela mulher que não é esposa, mas com quem os homens tinham relação. Não poderia se dizer que era uma prostituta, porque não era exatamente isso. Ela não se vendia por sexo, mas era aquela mulher que, enfim, fazia parte do harém do rei, né? E ele tinha livre acesso a ela e ele a sustentava também, né? Então, uma relação promíscua, lógico, uma relação inadequada, uma relação com a qual não há nenhuma regulamentação bíblica, não faz parte da lei de Deus, mas que os homens praticavam naqueles dias e as consequências devastadoras vieram sobre os homens de Deus que se voltavam a essa prática, sem dúvida alguma, poligamia e tudo mais, né? Nós vemos Davi, o filho dele, posteriormente, Salomão, também tendo suas concubinas. Então,
E isso, em momento algum, é recomendado nas Escrituras Sagradas. O fato é que o Abner teve relações com essa concubina do pai, do Isbosete, o pai que já tinha morrido, Saul já tinha morrido, e ele foi tirar satisfação. E o Abner não gostou. Mas agora eu estou sendo fiel a você, o reino de Israel foi transferido para você por minha influência, agora por conta de você estar aí me questionando em relação a isso, agora eu vou transferir o seu reino para Davi. Porque o Esbozete era só a figura, vamos dizer assim, né? Ele não era provavelmente um grande guerreiro. Quando se falava das guerras de Saul, quem estava na batalha era Saul, Jonatas e outros dois irmãos ali. O Esbozete não. O Esbozete não era um homem de guerra, não era um cara de liderança, de firmeza. Então o reino de Israel estava na mão de Esbozete porque Abner o apoiava. Abner, então, ele perde o apoio do Abner por conta de questioná-lo em relação a isso. Então, Abner agora vai dar conta de passar o reino para a mão de Davi. E Esbozete não pôde dizer nada a Abner porque tinha medo dele. Então Abner enviou mensageiros a Davi dizendo: De quem é a terra? Faça uma aliança comigo e eu o ajudarei a fazer com que todo Israel se junte a você. Então o próprio Abner aí já vai preparar o caminho para, enfim, para que Davi se torne rei sobre todo Israel. Coisas fortuitas, uma circunstância tão, vamos dizer, aleatória, usando uma palavra contemporânea, mas que leva aquele sobre quem estava toda essa construção política em Israel, tomar a decisão de favorecer Davi, cumprindo assim, obviamente, a vontade de Deus. E Davi respondeu a ele, no versículo 13: Muito bem, farei uma aliança com você, porém uma coisa exijo: quando vier falar comigo, você não verá minha face, se primeiro não me trouxer Mical, filha de Saul. Então Davi faz uma condição aqui, ele tem que trazer a Mical. Davi também enviou mensageiros a Esbozete, filho de Saul, dizendo: Dê-me de volta a minha mulher Mical, para poder casar com ela. Dê como pagamento 100 prepúcios dos filisteus. Lembra daquela história? Saul prometeu dar sua filha em troca de 100 prepúcios de filisteus e ele trouxe 200. Lembra dessa história? Então Esbozete mandou tirá-la do seu marido Paltiel. Olha só, ela já estava casada. Mandou tirá-la do seu marido Paltiel, filho de Laís. Seu marido a acompanhou caminhando e chorando atrás dela, até Baurim. Então Abner disse a ele: Agora vai e volte para casa. E ele voltou. Abner falou com os anciãos de Israel, dizendo: No passado vocês queriam que Davi reinasse sobre vocês. Façam isso agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: Por meio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Essa história de tirar Mical do marido dela é uma história também que dá um sentimento terrível, né? Como é que pode Davi tomar uma atitude dessa? Será que ele sabia que ela já estava casada? E se não sabia, quando soube, por que não mandou voltar? Bom, são coisas que a gente não tem resposta muito clara. Versículo 19. Abner falou também com a tribo de Benjamim. E então ele foi dizer a Davi, em Hebrom, tudo que agradava a Israel e a toda a casa de Benjamim. Abner foi falar com Davi em Hebrom e 20 homens estavam com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que tinham vindo com ele. Então Abner disse a Davi: Eu me levantarei e irei para ajuntar todo Israel ao rei meu senhor, para fazerem aliança com o rei, e meu senhor reinará sobre tudo o que quiser. Então Davi deixou que Abner partisse e ele se foi em paz. Então Abner fez aliança com Davi. Está tudo resolvido. Porém,
Versículo 22. Eis que os servos de Davi e Joabe, quem era Joabe? Era o chefe do comando dos homens de Davi. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma investida e traziam consigo grande despojo, mas Abner já não estava com Davi em Hebrom, porque este o havia deixado ir embora e ele tinha ido em paz. Quando Joabe chegou com a tropa que estava com ele, o Joabe não estava lá quando Abner veio fazer aliança com Davi. E o Joabe já tinha guerreado contra o Abner anteriormente. A gente já leu essa história nos capítulos anteriores. E Joabe não estava lá. Quando Joabe chegou, versículo 23, com toda a tropa que estava com ele, disseram: Abner, filho de Ner, veio falar com o rei que deixou que ele fosse embora em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: O que foi que o senhor fez? Eis que Abner esteve aqui e o senhor o deixou ir embora. Agora ele se foi. O senhor bem conhece Abner, filho de Ner. Veio para enganá-lo, para observar os seus movimentos e sondar todos os seus planos. Ao sair da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner e eles o trouxeram de volta, desde a cisterna de Sirá, sem que Davi o soubesse. Joabe manda o pessoal ir lá e buscar o Abner para voltar. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o levou para um lado, no interior do portão da cidade, para lhe falar em segredo, e ali o feriu na barriga. E assim Abner morreu. O Abner, que já tinha tudo acertado para transferir o reino a Davi. E assim Abner morreu por ter derramado o sangue de Azael, irmão de Joabe. Lembra? O Joabe, ele, o seu irmão e o outro irmão, que era o Azael, pelejaram contra Abner e o seu exército de Israel. E o Abner matou Azael, o irmão. Então ele se vinga do seu irmão. Versículo 28. Depois, quando Davi ficou sabendo, disse: Eu e meu reino somos inocentes diante do Senhor para sempre do sangue de Abner, filho de Ner. Que este sangue caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Que nunca falte na casa de Joabe quem tenha corrimento, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia a espada, quem necessite de pão. Olha a maldição que Davi invoca aí sobre a casa de Joabe. Assim Joabe e seu irmão Abissai mataram Abner, porque ele tinha matado Azael, irmão deles, na batalha de Gibeão. Então Davi disse a Joabe e a todo o povo que estava com ele: Rasguem suas roupas, vistam-se de panos de saco e façam lamentação por Abner. E o próprio rei Davi ia seguindo o caixão. Sepultaram Abner em Hebrom. O rei levantou a voz e chorou junto à sepultura de Abner. E todo o povo também chorou. E o rei fez a seguinte lamentação por Abner: Por que Abner teve de morrer como se fosse um tolo? As suas mãos não estavam atadas, nem estavam acorrentados os seus pés. Você caiu como quem cai diante dos filhos da maldade. E todo o povo chorou muito por ele. Então todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia, mas Davi fez este juramento: que Deus me castigue severamente se eu provar pão ou qualquer outra coisa antes que o sol se ponha. Todo o povo notou isso e aprovou essa atitude, assim como aprovava tudo que o rei fazia. Naquele dia todo o povo e todo Israel ficaram sabendo que o rei não tinha nada a ver com a morte de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus servos: Saibam que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem. Hoje sou fraco, embora ungido rei. Esses homens, os filhos de Zeruia, que é o Joabe, o Abissai e o... Aliás, agora me confundi. Os filhos de Zeruia... Bom, depois a gente confirma isso. Esses homens, os filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao que fez esse mal como ele merece. Agora fiquei na dúvida se os filhos de Zeruia... Está em o capítulo anterior aí. Ou o primeiro, talvez.
São Joabe, Abissai e o Azael, ou se é Abner, agora eu fiquei na dúvida, Abner e algum irmão dele, não sei. Enfim. Capítulo 4. Quando Esbozete, o filho de Saul, soube que Abner tinha sido morto em Hebrom, as suas mãos desfaleceram. Imagina o medo que ele ficou. E todo Israel ficou consternado. Esse filho de Saul tinha a seu serviço 2 homens, capitães de tropas. Um se chamava Baaná e o outro Recabe. Eram filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também a cidade de Beerote era considerada como pertencente a Benjamim. Os Beerotitas tinham fugido de Gitaim e ali vivem como estrangeiros até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o pegou e fugiu. E aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então, aqui fala do Esbozete, né, que tinha esses homens a seu serviço. Ele ficou com medo, né? Suas mãos, suas forças desfaleceram. O versículo 4 diz de um outro filho de Saul. Aliás, filho de Jonatas, que era filho de Saul. O nome dele era Mefibosete. Ele tinha 5 aninhos. E a mulher que cuidava dele deixou ele cair quando fugiu. Na hora que soube da morte de Saul e de Jonatas, ela deixou cair o menino ficou manco. Então tem esse menino aqui que é ainda um herdeiro de Saul. Isso é importante na história também. Recabe e Baaná, filhos de Rimom Beerotita, que eram os chefes do comando da guarda lá também do Esbozete, chegaram à casa de Esbozete no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Ali entraram para o interior da casa como que vindo buscar trigo e o feriram na barriga. Depois Recabe e Baaná, seu irmão, fugiram. Eles tinham entrado na casa enquanto Esbozete estava deitado em sua cama, no quarto de dormir, feriram-no e o mataram. Depois cortaram a cabeça dele e a levaram andando toda a noite pelo caminho da planície. Levaram a cabeça de Esbozete ao rei Davi em Hebrom e lhe disseram: Aqui está a cabeça de Esbozete, filho do seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Assim hoje o Senhor Deus vingou o rei meu senhor de Saul e da sua descendência. E Davi não gostava muito dessas coisas, não. Davi era um homem justo. Lógico, fazia suas coisas erradas, né? Principalmente quando dizia respeito à mulher. Mas ele tinha esse senso de justiça, né? Como que esses homens, que eram chefes da guarda, vão matar o Esbozete? Então Davi respondeu para eles, olha versículo 9. Porém Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filho de Rimom, o Beerotita, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, quando alguém me trouxe a notícia de Saul, de que Saul estava morto, pensando que me trazia uma boa notícia, como recompensa eu o agarrei e matei em Ziclag. Muito mais agora que homens perversos mataram um homem justo em sua casa, deitado no seu leito. Será que eu não requereria o sangue dele das mãos de vocês e não os exterminaria da face da terra? Então Davi deu ordem aos seus moços e eles mataram Recabe e Baaná. Eles achavam que estavam fazendo uma coisa boa, que Davi iria gostar disso. Davi era um homem justo. Isso não poderia ter acontecido. Depois cortaram as mãos e os pés deles e os penduraram junto à cisterna de Hebrom. Porém pegaram a cabeça de Esbozete e o sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom. Essas histórias são impressionantes, né? Bom, o que a gente vê em tudo é, assim, a coisa se cumprindo em relação à promessa de Deus a Davi, e Davi tendo o reino todinho sendo conduzido às suas mãos, quase que sem nenhum esforço da parte dele. E isso nos dá, sem dúvida, uma lição também, né?
de que as coisas que devem acontecer em relação a nós, de forma pessoal, devem ser conduzidas pelo Senhor de forma natural, seja ele usando meios, né, os homens bons ou até homens maus para executar planos terríveis como esse. Mas a gente precisava aprender isso, como Davi, descansar no Senhor e esperar que o Senhor realize as coisas. O próprio Davi teve a oportunidade de matar Saul mais de uma vez e não fez. Agora ele assumindo o trono de ali o reinado em Judá, ele não houve guerra com o Israel, mas não uma guerra que ele realmente fizesse para assumir o trono de Israel. Não há nada no texto bíblico que indique isso, de que ele estava lutando para assumir o reino de Israel, mas talvez uma luta para se proteger. E aí toda essa circunstância aí, que começa lá com o questionamento do Esbozete em relação à concubina, que Abner tinha tido relação com ela, agora a morte do próprio Abner por parte de Joabe, agora a morte de Esbozete por parte desses dois homens, quer dizer, as coisas vão acontecendo e vão limpando a área para que Davi assuma o trono, isso quase que sem ação nenhuma de Davi. E aí nós vamos ver no capítulo 5 ele assumindo o trono sobre todo o Israel. Muito bem, vamos agora à leitura do Salmo 143. Salmo de Davi também. Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo tem perseguido a minha alma, tem lançado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito tempo. Por isso dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração está aflito. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e medito nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. O Senhor responde-me depressa. Ou melhor, Senhor, responde-me depressa. O meu espírito desfalece, não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira minha alma da angústia e por tua misericórdia acaba com os meus inimigos e destrói todos os meus adversários, pois eu sou teu servo. E agora, 1 aos Coríntios, capítulo 4. O apóstolo Paulo continua sua carta, mandando brasa em cima da igreja de Corinto. E ele segue dizendo: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Deixa eu ver qual foi. É outra palavra. Tá. O que ele continua dizendo, né, é que ele, Apolo, Cefas e, enfim, qualquer outro pastor, eles devem ser considerados ministros a serviço de Cristo, encarregados de um serviço específico para o qual Deus os chamou, e nada além do que isso. Versículo 2. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que em cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo. Perdão. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, a gente
a gente está a serviço de Deus, cada um vai dar conta do seu próprio serviço a Deus e cada um é esperado que seja encontrado fiel. E a quem nós, ministros, prestamos conta? Somente ao Senhor. Então, não há qualquer preocupação em Paulo em ser julgado pela igreja, né? Ser julgado por tribunal humano, nem a sua própria consciência, ele próprio se julga. Por quê? Versículo 4. Porque a consciência não me acusa de nada, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também... Puxa, eu tava indo bem. Vamos lá, tem que limpar a garganta aqui. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Parece até um pouco contraditório o que Paulo está dizendo aqui, porque ele está dizendo, olha, vocês não devem julgar. Quem julga os ministros é o próprio Deus. Ele não está se importando com o tribunal humano. Ele tem consciência tranquila diante de Deus. E aí ele diz, não julguem nada antes do tempo. Tal. Por outro lado, em outros contextos, ele ordena, olha, notem quem está andando desordenadamente, vejam quem está fazendo isso, atuem para afastá-lo da comunhão, enfim, o que representa uma certa disciplina da parte da igreja, né? Então a gente tem que tentar entender, equilibrar qual que é essa ideia do julgamento. Aliás, talvez essa seja uma das coisas mais mencionadas pelas pessoas e menos compreendida, essa ideia de não julgueis para que vocês não sejam julgados e tudo mais. Uma coisa é você julgar se pondo na posição de um juiz mesmo, condenatório. Uma coisa é você julgar questões no sentido condenatório. Outra coisa é você julgar no sentido de discernir aquilo que é bom, aquilo que não é, e poder afastar aquilo que é ruim de você e da sua família, da sua igreja. Isso é importante, deve ser feito. Os homens maus precisam ser identificados, precisam ser afastados da comunhão. Agora, há questões que fogem o escrutínio, o discernimento da igreja, dos líderes, das pessoas. E quanto a isso, de fato, não cabe um julgamento. As coisas que escapam à nossa possibilidade de análise, a gente não tem condições de avaliar. E eu creio que é nesse sentido que ele diz, olha, não julguem nada antes do tempo, não façam não tenham uma atitude condenatória em relação a quem não se pode perceber com claridade, né, as obras más que estão sendo realizadas. Mas vamos lá, vamos ver se fica mais claro o ponto aqui. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Ele está dizendo aqui, ó, figuradamente, a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um ou em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Esses versículos são interessantes aqui. Ele diz aqui, não ultrapassem o que está escrito. Então, a base, o fundamento precisa ser realmente a escritura. É assim que eu entendo essa expressão de Paulo.
E se o que está na Escritura é a base, o fundamento e o norte que deve guiar a nossa vida, não há espaço para o orgulho em relação nas relações humanas, ou a prevalecência de um em relação ao outro. Não, a gente deve voltar à palavra. A palavra deve nos julgar, a palavra deve nos orientar, deve dizer quem está certo e quem está errado. É a palavra. Pois quem é que faz com que você sobressaia? Ou seja, se tem alguém que sobressai, o que faz com que essa pessoa sobressaia? O que é que você tem que não tenha recebido? Este que sobressai, o que ele tem que não tenha vindo da parte de Deus? O que tem, o que é inerente a ele? O que está nele que ele não tenha recebido de ninguém? E se recebeu o que ele tem, que o faz sobressair, por que ele se gloria? Como se ele não tivesse recebido, como se fosse parte dele. E aí Paulo é bem irônico aqui, ó. Vocês já estão fartos, vocês já estão ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. O que ele está dizendo é, vocês estão se achando. Vocês estão se achando. Vocês acham que vocês são alguma coisa. Tem pessoas aí que estão se sobressaindo, que estão assumindo posições para além até dos ministros de Cristo. Porque me parece, versículo 9, que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós, olha a ironia, nós somos loucos por causa de Cristo e vós são os sábios em Cristo. E vocês são sábios em Cristo. Nós, os apóstolos, somos fracos e vocês é que são os fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora, nós, os apóstolos, ele está dizendo, sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Nós é que tomamos iniciativa. Nós somos caluniados e nós é que tomamos iniciativa para buscar conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Nós, os apóstolos, ele está dizendo que de alguma forma fomos colocados numa posição de destaque, a serviço de Deus, estamos vivendo nessas condições e vocês acham que podem se orgulhar em relação a alguma coisa? Vocês estão se achando. Vocês estão criando grupinhos, divisões fundamentados em homens. Vocês estão errados nisso. Não escreva estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Paulo foi o plantador da igreja de Corinto. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Então ele está falando, olha, eu vou mandar Timóteo. E ele vai orientar vocês, ele vai fazer lembrar vocês lembrarem do caminho de Cristo. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. A gente está tão bem aqui que Paulo nem precisa vir mais aqui. A gente nem precisa mais da ajuda de Paulo, porque nós já somos superiores, não falta dom nenhum aqui. Está tudo caminhando bem. Orgulho. Mas em breve, diz o versículo 19, se o Senhor quiser, irei visitá-los e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos.
Eles que estão cativando vocês com palavras, com linguagem de sabedoria, eles que estão tendo uma retórica cativante. Eu quero ver o poder deles, o que eles estão vivendo, o que eles estão fazendo. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? Paulo era pesado quando ele queria. Graças a Deus por isso. E assim devem ser os homens de Deus quando estão a lidar com uma igreja rebelde, uma igreja que se orgulha, uma igreja que se divide em torno de pessoas. Assim devem ser os homens de Deus. Devem ter força, porque eles não prestarão contas à igreja, mas sim a Deus em primeiro lugar. Essa foi a leitura de hoje. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.